Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 5 de junho do ano de 2018, e dando continuidade ao nosso mini curso sobre as leis espirituais, nós falaremos hoje sobre a lei de progresso. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, a lei do progresso, para mim, é a mais grandiosa de todas as leis. E por que eu digo isso? Vocês vão entender no decorrer da reflexão. A lei do progresso, por muitas pessoas chamada também de lei de evolução, é um termo que pode ser usado, mas requer algum cuidado, porque evolução vem da biologia. E evolução significa tornar-se mais complexo. Porém, tornar-se mais complexo nem sempre significa se melhorar. Por exemplo, o câncer evolui, e quando o câncer evolui, ele não fica bom, ele fica pior. Mas é um termo que pode ser usado, é um termo que frequentemente é usado, basta a gente não esquecer essas nuances de contexto, ok? Então, lei do progresso, lei de evolução, enfim, é essa força que impele o homem e os demais seres vivos a se aperfeiçoarem, a se melhorarem. Então, é por isso que eu penso que é a mais grandiosa de todas as leis. Se não fosse essa lei, aquela primeira célulazinha viva, bilhões e bilhões de anos atrás, não teria dado origem à diversidade da vida que nós encontramos hoje. A força que impele sempre ao progresso fez com que aquela célula se dividisse, se multiplicasse, fosse gerando novas formas de vida até chegar ao homem e continuará a sua marcha por mais bilhões e bilhões de anos aqui na Terra. Isso, claro, do ponto de vista apenas e restritamente material, mas a lei age, ela diz melhora, cresça. E isso vale também para o espírito, porque os espíritos dizem que Deus nos cria simples e ignorantes, cabendo a nós, através das sucessivas reencarnações, das diversas experiências que vamos vivendo na Terra, buscando nos melhorar, conhecer, adquirir virtudes, desenvolver a inteligência até chegarmos à pureza, que é a perfeição espiritual. Então é uma lei que age na matéria, é uma lei que age no espírito e é uma lei que nos empurra para a frente. Por isso que, quando nós, por exemplo, encontramos uma pessoa que está depressiva ou está triste, ela sente muitas vezes uma angústia muito grande, porque parece que alguma coisa a empurra para a frente, mas como ela está muito triste, ela acaba se retendo. Mas eu já conversei com centenas de pessoas melancólicas, tristes, alguns depressivos, e eles sempre me narravam isso, como se alguma coisa os empurrasse a sair daquele estado, mas ao mesmo tempo as tristezas, as mágoas fossem mais pesadas e impedissem o movimento. Mas ainda assim essas pessoas sentiam fluir da lei do progresso, pedindo constantemente que saiam desse estado, que se melhorem, que busquem a felicidade, que cresçam espiritualmente. Por isso é uma lei. Nós todos somos sujeitos a ela. Se nós parássemos, por exemplo, agora e voltássemos 500 anos atrás e observássemos o estilo de vida das pessoas no Brasil, as tecnologias, a medicina, os meios de transporte e voltássemos imediatamente para o nosso tempo presente, nós veríamos uma grande modificação. Curioso que muita gente acha que o mundo está piorando, né? Mas isso não é novidade, né? Tem gente achando que o mundo vai acabar desde o ano 1000, né? Já está atrasado 1000 e tantos anos e não acabou, e não vai acabar amanhã, não vai acabar depois. Mas é curioso que muita gente tem essa noção, né, de que a humanidade está piorando, que está tudo apodrecendo, e não é assim. Claro que nem tudo melhorou,
mas muita coisa melhorou, pelo amor de Deus. Por esses dias eu estava no dentista e ele aproveitou para fazer uma pequena palestra com as mães presentes. Ele disse uma coisa que eu achei muito curiosa. Ele disse: hoje em dia, a preocupação dos adultos é com a estética dos dentes. Se eles estão branquinhos, se estão tortos, se não são. Algumas gerações atrás, a preocupação das pessoas era chegar à vida adulta com dentes. E aí ele disse, né, que graças à tecnologia, à escovação correta, né, ao creme dental e por aí vai, hoje em dia as pessoas conseguem chegar à vida adulta com relativa saúde bucal, a ponto de se preocuparem mais com a estética do que em ter os dentes. Então, como é que eu posso olhar para uma situação dessa e dizer que não houve progresso? Assim como houve na medicina, na psicologia, na religião, nas liberdades, nos direitos e por aí vai. Houve um imenso progresso, só não vê quem realmente é cego. Basta examinar com isenção e a gente conseguirá ver progresso em praticamente todos os campos humanos. E é curioso que quando nós pensamos em mundo espiritual, até mesmo por força da tradição, imagino, a gente costuma pensar num lugar bucólico, tipo aqui onde eu estou no campo, com cavalo pastando, passarinho voando. Mas se a gente lê, por exemplo, as descrições do André Luiz das colônias espirituais, nós vamos ver que, embora haja sem natureza, e uma natureza muito mais em harmonia com os habitantes, ou melhor, os habitantes com mais harmonia em relação à natureza, eles se organizam em cidades altamente tecnológicas, meios de transporte que nós nem sonhamos, meios de comunicação que só agora nós estamos começando a conhecer e que André Luiz já dava notícias lá em nosso lar. Então, essa visão bucólica, né, do pós-morte, do indivíduo sentado debaixo de uma sombra da árvore, comendo uma uva, é realmente uma coisa lá para os românticos. Na realidade é bem diferente. Os espíritos se organizam em colônias espirituais altamente tecnológicas. Quando nós vamos, por exemplo, ler descrições da organização da vida em outros mundos, como por exemplo as descrições da mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, sobre a vida em Marte, a vida em Saturno, vida material, diga-se, porém, em outra frequência vibratória, em outro grau de materialidade, ela vai descrever civilizações que são altamente tecnológicas. Então, é a lei do progresso em ação. Então, nós não devemos esperar um pós-morte, nem uma vida em outros mundos, né, que se resuma a alguém sentado em torno de uma fogueira, cantando hinos. Não que isso não possa acontecer, mas quero dizer que a vida não se resume a esse quadro imaginário de paraíso perdido que é o retorno à vida do campo, que muitos sociólogos dizem, inclusive. São mundos que se organizam de forma altamente tecnológica e uma tecnologia benéfica, que traz imensa alegria e bem-estar às pessoas. Bom, mas há um outro ponto da lei do progresso, que esse é o ponto que eu acho mais bonito, e que ele vai acabar entrando um pouco no tema da próxima reflexão, que é a seguinte: a lei do progresso nos diz que, embora Deus tenha criado todos os espíritos simples e ignorantes, todos os espíritos têm em si as aptidões necessárias para atingir a perfeição espiritual. Então, quando nós vemos, por exemplo, a atuação de um espírito da elevação de Jesus, o que os próprios espíritos dizem? Jesus não foi criado assim por Deus. Jesus é assim porque chegou a esse estado através da evolução espiritual, num processo que pode ter levado milhões, talvez bilhões de anos, em planetas onde nós nunca ouvimos falar, ele chegou a esse estado espiritual. Então esse é um dos pontos mais interessantes. Nós vamos progredir sempre, nós vamos nos melhorando através das múltiplas reencarnações. Por acertos e erros, a gente vai crescendo, evoluindo, se transformando, até chegarmos um dia à pureza. Então todos nós
um dia teremos a evolução espiritual de um Jesus. Isso não é atributo exclusivo dado a ele. Todo grande espírito que tenha passado pela Terra e que nós tivemos notícia, não foi criado por Deus assim. Ele chegou a esse estado por esforço próprio. Então isso quer dizer que até um Hitler um dia será como Jesus. Olha a perfeição dessa lei, que age também sobre os animais. O gato, o cachorro, aqui onde eu estou vendo o cavalo, todos eles têm uma alma individual que está sujeita a progredir também através das sucessivas reencarnações e que um dia chegará ao estado da humanidade. Ah, mas isso vai acontecer daqui 100 anos? Não, deve levar centenas de milhares de anos, talvez milhões de anos. Pode ser que quando eles atinjam o nosso grau de evolução, a Terra nem mais exista. Ou essas almas serão levadas para reencarnações em outros mundos, mas o fato é que eles também evoluirão. A formiguinha que está aqui agora passando no chão carregando um pedacinho de grama, ela também vai progredir e um dia também será um espírito tão evoluído quanto o próprio Jesus. É ou não é a mais grandiosa de todas as leis? É ou não é a lei que dá esperança aos criminosos, àqueles que erraram, aos espíritos culpados, quando diz: você vai ter uma nova chance, você vai reencarnar de novo, lidar com as suas dificuldades e vai vencê-las, e vencendo você vai progredir. Seu espírito se melhorará, você ficará mais inteligente, moralmente mais robusto. E através de uma série interminável de reencarnação, um dia você será um espírito puro, tendo todas as virtudes e todo o conhecimento disponível para se ter. Haja chão, né? Mas nós um dia chegaremos lá. E isso é a maravilha da lei do progresso. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.